Do livro Vinha de Luz, capítulo 50 de 180, Para o Alvo, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 50 de 180, Para o Alvo. Prossigo para o alvo. Paulo, Filipenses 3:14. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, já possuía vasta experiência de apostolado. Doutor da lei em Jerusalém, abandonara as vaidades de raça e de família, rendendo-se ao Mestre em santificadora humildade. Após dominar pela força física, pela cultura intelectual e pela inteligência nobre, voltou-se para o tear obscuro, conquistando o próprio sustento com o suor diário. Ingressando nos espinhosos testemunhos para servir ao próximo, por amor a Jesus, recebeu a ironia e o desamparo de familiares, a desconfiança e o insulto de velhos amigos, os açoites da maldade e as pedradas da incompreensão. O convertido de Damasco, no entanto, jamais desanimou, prosseguindo invariavelmente para o alvo, que ainda e sempre é a união divina do discípulo com o Mestre. Quantos aprendizes estarão atualmente dispostos ao grande exemplo? Espalham-se, em vão, os convites ao sublime banquete. Debalde envia Jesus mensageiros aos estudantes novos, revelando a excelência da vida superior. A maioria deles, contudo, abrange operários fugitivos, plenamente distraídos da realização. Perdem de vista a obra por fazer, desinteressam-se das lições necessárias e esquecem as finalidades da permanência na Terra. Comumente, nos primeiros obstáculos mais fortes da marcha, nas corrigendas iniciais do serviço, põem-se em lágrimas de desespero, acabrunhados e tristes. Declaram-se incompreensivelmente, desalentados, vencidos, sem esperança. A aplicação é simples, todavia. Perderam o rumo para o Cristo, seduzidos por espetáculos fugazes nas numerosas estações da jornada espiritual, e por esquecerem o alvo sublime, chega de modo inevitável o instante em que, cessados os motivos da transitória fascinação, se sentem angustiados, como viajores sedentos nos áridos desertos da vida humana. Emanuel Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos nós com o capítulo 50, Para o Alvo. Neste capítulo foi quando Paulo escreveu, e uma das frases ele disse: prossigo para o alvo. Isto é, ele prosseguia com o objetivo de seguir o Evangelho de Jesus. E Emmanuel vai nos explicar o que acontece conosco em relação a isso, o que acontece com as pessoas, os cristãos, de uma forma geral. Ele diz que quando Paulo escreveu aos Filipenses, já possuía vasta experiência de apostolado. Ele está dando informação.
E complementa dizendo que, doutor da lei em Jerusalém, abandonara as vaidades de raça e de família, rendendo-se ao mestre em santificadora humildade. Ele está dizendo que Paulo realmente era um doutor da lei, aliás, era o mais promissor a ocupar o maior cargo, e, no entanto, ele de uma hora para outra ele abandonou aquela situação. Nesta outra parte, ele diz: após dominar pela força física, pela cultura intelectual e pela inteligência nobre, voltou-se para o tear obscuro, conquistando o próprio sustento com o suor diário. Aqui, Emmanuel está falando de Paulo, que ele dominou a sua força física, o ímpeto, né, de fazer mal às pessoas. E pela cultura intelectual e pela sua inteligência nobre, ele voltou-se para o tear obscuro. O tear obscuro é porque, naquela época, cada um tinha que aprender um ofício, mesmo que fossem pessoas ricas. E ele sabia fazer coisas no tear. E então, para conquistando assim o próprio sustento com o suor diário, ele fazia coisas para vender durante o caminho que ele pregava. Ele fazia e vendia ao mesmo tempo. E na segunda parte diz: ingressando nos espinhosos testemunhos para servir ao próximo, por amor a Jesus, recebeu a ironia e o desamparo de familiares, a desconfiança e o insulto de velhos amigos, os açoites da maldade e as pedradas da incompreensão. Esta colocação aqui de Emmanuel é muito importante, porque trazendo para os nossos dias, isto ainda acontece de modo velado, mas acontece. Porque quando você se diz cristão e um estudioso da doutrina, e que pratica, que faz e tenta acompanhar esse evangelho, as pessoas te olham com desconfiança, principalmente aquelas que ainda estão no caminho do mal, porque percebem que você não é uma pessoa de confiança para elas, naturalmente. Então elas ficam com o pé atrás em relação a você. Porque ele fez tudo isto, mudou completamente, e as pessoas viram e o viram de uma forma muito simples e começaram a insultar os velhos amigos, e pedradas pela incompreensão. Então veja bem, a ironia do desamparo dos familiares. O seu pai foi o primeiro a renegar a sua presença na sua casa. Nesta outra parte, o convertido de Damasco, no entanto, jamais desanimou, prosseguindo invariavelmente para o alvo, que ainda e sempre é a união divina do discípulo com o Mestre. Ele está informando que o convertido de Damasco porque era a cidade onde ele nasceu, onde ele morava, ele jamais desanimou. E ele prosseguiu invariavelmente para o alvo, ou seja, os conselhos de Jesus. E continuou ali perseverante e levando o evangelho, mesmo que levasse pedradas, açoites, ele não incomodava com aquilo, não. Porque ele sabia que aquilo era a união divina do discípulo com o mestre. E agora Emmanuel nos faz uma pergunta: quantos aprendizes estarão atualmente dispostos ao grande exemplo? Ele faz a pergunta para nós. Se nós já nos dispusemos, já estamos trabalhando no Evangelho de Jesus, ou nós achamos ainda que não é hora, outros podem estar com vergonha, não é?
para dizer que é um cristão, que é uma pessoa que está seguindo o caminho honesto, que não mais quer as mentiras, enfim. Todo esse conteúdo faz parte do Evangelho de Jesus. E ele diz que espalham-se em vão os convites ao sublime banquete. Ele está se reportando aqui àquela parábola de Jesus do banquete, que aquele que não estava com as vestes apropriadas foi convidado para sair. Esta é uma parábola muito bonita. Então, espalham-se em vão os convites ao sublime banquete. Debalde envia Jesus mensageiros aos estudantes novos, revelando a excelência da vida superior. Emmanuel está dizendo que os convites a este banquete estão sendo enviados sempre para esses estudantes novos. E nesta outra parte ele diz: a maioria deles, contudo, abrange operários fugitivos, plenamente distraídos da realização. Perdem de vista a obra por fazer, desinteressam-se das lições necessárias e esquecem as finalidades da permanência na Terra. Emmanuel está nos informando que, embora Jesus tenha enviado esses convites através dos seus mensageiros, a maioria destes que recebem o convite são operários fugitivos. Isto é, são operários que foram enviados para cá, muitas vezes, para seguir o Evangelho, para dar testemunho ao Evangelho de Jesus. E eles estão plenamente distraídos da realização. Isto é, antes de encarnar, eles vieram com um propósito. E ao chegar aqui, eles se deixaram encantar pelas coisas materiais. E somente vê as coisas materiais e esquecem da parte espiritual. É onde ele está aqui dizendo: perdem de vista a obra por fazer. Perderam a obra. E desinteressam-se das lições necessárias. E esquecem as finalidades da permanência na Terra. Este é o grande problema. Porque nós temos que nos perguntar o porquê estarmos aqui na Terra. Nós não viemos aqui para dormir, para comer, para trabalhar, para passear. Isto são coisas que fazem parte da nossa vida. Mas nós temos que nos perguntar qual é a finalidade principal. A finalidade principal é nossa evolução moral e intelectual. Nós temos que sair da Terra melhores do que entramos nela. Isto com certeza absoluta. Porque se nós aqui viemos e aí sairmos do mesmo jeito, nós perdemos o tempo. E esse chegar do outro lado vai ser um desespero, porque aí nós vamos cair em nós mesmos e vamos ver que nós perdemos o tempo. Aliás, dizem os benfeitores que esta é a maior ocasião que ocorre as pessoas lamentarem o tempo perdido, principalmente quando ainda estão no catre, quando estão ali ainda moribundos ou doentes. Continua dizendo Emmanuel: comumente nos primeiros obstáculos mais fortes da marcha, nas corrigendas iniciais do serviço, põem-se em lágrimas de desespero, acabrunhados e tristes. Ele está dizendo aqui que nós temos que ser fortes, assim como foi também Paulo de Tarso. Por quê? Porque ele está dizendo que comumente, ou seja, normalmente nos primeiros obstáculos mais fortes da marcha que nós encontramos, nas corrigendas iniciais, nós nos colocamos em lágrimas de desespero, acabrunhados e tristes. E é isso que nós não temos que perder tempo.
nos pôr em lágrimas de desespero. Nós temos que pedir força para o nosso mentor, para que nós possamos prosseguir em frente para dar conta do nosso trabalho. É isso que nós temos que fazer. Nós não temos que nos colocar como coitadinhos. Ah, eu sou um abandonado. Nada disso. Ninguém aqui é abandonado. Todos nós somos filhos de Deus. Quando Deus nos criou, nos colocou uma centelha divina para que nós possamos, por si só, irmos para frente. Nós temos os bons espíritos, nós temos o nosso mentor para nos ajudar e por isso é suficiente. Vamos em frente. E ele ainda diz: declaram-se incompreensivelmente desalentados, vencidos, sem esperança. Isto acontece muito e não deve acontecer conosco. Por quê? Porque nós não podemos nos dar por vencidos nunca. Nunca. Nós temos o exemplo de Paulo de Tarso, nós temos o exemplo de Jesus, nós temos exemplos de diversos mensageiros de Jesus que vieram ao mundo e que eles venceram. É como disse Jesus: eu venci o mundo. Isto é, ele venceu porque ele veio fazer uma tarefa e cumpriu a tarefa. Pronto. E é exatamente isso que nós temos que fazer. Nós viemos aqui para cumprir uma tarefa. E nós temos que nos ligar ao mentor para ver qual é a nossa tarefa. E fazê-la. E não ficar como coitadinhos, desalentados, vencidos, sem esperança, sem fé, nada disto. Nesta finalização, ele diz assim: a explicação é simples, todavia. E ele ainda vai reafirmar o porquê. Ele diz: perderam o rumo para o Cristo. Ou seja, o alvo. Perderam. Seduzidos por espetáculos fugazes. Espetáculos que a vida nos dá, não é? Muitas coisas sublimes, sejam cheias de purpurinas aqui da terra, coisas materiais, enfim, que somente nos elevam o orgulho, a vaidade e outras coisas mais, não é? Ganhar medalhas, disso, daquilo, ser honrado ali pelos homens. Nós não temos que esperar honraria dos homens. Nós temos que pensar em receber bem o título de discípulo de Jesus e fazer ele acontecer. Nós temos que fazer aquilo que nos foi proposto e que nós aceitamos fazer quando aqui viemos. E ele diz que esses espetáculos fugazes, eles acontecem nas numerosas estações da jornada espiritual. Numerosas, olha, veja bem. Então, não é hoje a primeira jornada que nós estamos. Já viemos diversas, e nessas diversas, possivelmente, falhamos em todas, ou em quase todas. Por quê? Porque nós esquecemos o alvo sublime. Por isso, chega de modo inevitável o instante em que, cessados os motivos da transitória fascinação, como é cessar os motivos? É nós chegarmos, por exemplo, na velhice. É nós perdermos a fortuna, por exemplo, que isso pode acontecer a qualquer um. E aí, qual fica o motivo da vida? Era rico, agora é pobre e agora fica humilhado? Como ocorreu com Paulo de Tarso? De forma nenhuma. Você tem que seguir em frente. Não tem que se sentir humilhado porque perdeu uma fortuna. Você tem que seguir em frente. E é isso que nós temos que nos colocar, como faria Paulo de Tarso, como ele fez. E aí ele também diz que nós nos sentimos angustiados também, porque acabou aquela fascinação. E agora a gente está começando a perceber o nosso grande equívoco. E nesta jornada nós estávamos como viajores sedentos nos áridos desertos da vida humana. Olha que colocação que ele faz. Ele é um poeta. Ele coloca viajores sedentos nos áridos desertos da vida humana. A gente passou daquela fascinação, estamos angustiados e agora nós estamos sedentos. Sedentos daquilo que nós perdemos de oportunidades
em seguir o Jesus. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.